santos e minhas santas, amigos e amigas que nos seguem, nos acompanham aqui por meio deste canal também da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, a FAGE. Estamos iniciando então um novo ciclo litúrgico, esse ciclo mais amplo, mas que é o coração do ano litúrgico, o ciclo pascal, tem início justamente com a Quaresma. Nós pensamos justamente em prepararmos um primeiro momento falando sobre essa realidade da espiritualidade, mas também da teologia deste tempo da Quaresma, e um pouco mais adiante, no momento da Páscoa, iremos falar também um pouco mais sobre esta realidade pascal. A primeira coisa que precisamos então ter noção em relação à teologia e também à espiritualidade da Quaresma, e isso para entendermos então seu sentido espiritual e teológico, é sempre necessário termos como ponto de partida o mistério pascal, evidentemente. E a Quaresma é, na verdade, o início da celebração do grande sacramento pascal. Isso foi o que nos disse São Leão Magno, quando sugestivamente falava em Magnum Pascale Sacramento. E ele, então, o São Leão Magno, vem definido como o grande doutor do mistério pascal. Então, por seu significado e também a própria eficácia espiritual, a Santa Páscoa é a solenidade que ultrapassa todas as outras solenidades do ano litúrgico. E seu objetivo, de fato, não diz respeito apenas a um aspecto, ou mesmo a um momento limitado do grande plano da salvação divina, mas abrange esse plano como um todo, na plenitude do próprio projeto de salvação. Por isso, na grande vigília do Sábado Santo, a liturgia escolheu entre as páginas bíblicas as leituras que recordam e também celebram a criação do mundo, a eleição e as promessas feitas a Abraão, a criação do povo de Israel, as profecias, os ritos do sacerdócio judaico. E vejam que esses elementos e também estes fatos constituíram e também preparam, quer dizer, contribuem para a preparação remota e ao mesmo tempo imediata do grande acontecimento da nossa salvação. Aquilo que se deu justamente com a encarnação, o nascimento, a paixão, a morte e ressurreição do Filho de Deus, Jesus Cristo. Por isso, recordemos o seguinte: a Páscoa expressa justamente a plenitude de toda a ação salvífica, como nós acabamos de falar. E por isso, justamente por isso, que a cada ano se realiza uma renovação que santifica e purifica também a Igreja, mais do que todas as outras celebrações do ano litúrgico cristão. Por isso, a Páscoa exige uma preparação espiritual e ascética muito especial, maior do que a que se dedica a qualquer outra festa ou mesmo qualquer outra solenidade. E, por sua vez, a celebração espiritual da Quaresma visa justamente preparar, nos fiéis e também em toda a comunidade eclesial, aquela atitude que lhes permita justamente de celebrar e também de receber em toda a sua plenitude a graça do sacramento pascal. Aquilo que afirmávamos antes, o Pascale Sacramento. Veja que o próprio, além de São Leão Magno, também Santo Agostinho, em seu comentário ao Salmo 148, ele dedica um espaço justamente em termos profundos para falar sobre o mistério da Páscoa e essa preparação espiritual para ela, a Quaresma.
E ali podemos perceber e aqui dizermos concretamente qual é o caminho. A segunda, quer dizer, a quaresma, nessa visão da patrística, então a quaresma descreve a história da salvação, que é a vocação cristã dividida aí em duas fases. A primeira fase diz respeito, sobretudo, ao presente, isto é, a nossa vida terrena, sujeita a todas as dificuldades, as tentações, as tribulações do nosso dia a dia. Já a segunda fase diz respeito, sobretudo, à nossa vida futura, aquilo que passaremos a viver na eternidade, ali na casa do Pai, justamente em seu reino de glória e felicidade que nunca mais terá fim. E a Igreja, então, na sua fé, estabeleceu 2 tempos para percorrer e também para poder celebrar a Páscoa, um antes e um depois. Ou seja, o tempo que antecede a Páscoa é a Quaresma, que representa justamente o caminho da nossa vida terrena. Aquele com as sombras cotidianas, os riscos, os perigos, as adversidades, os esforços, os fracassos e também os sacrifícios. É o tempo da conversão, do arrependimento, da luta contra o mal e esperança do bem maior. E nele, então, nós vamos pedindo perdão por meio de alguns gestos bem concretos, da esmola, do jejum e também da oração. Já o tempo da Páscoa é aquilo que vem, como dom, como presente, o que agora já possuímos em parte na fé, mas que viveremos plenamente no final, depois de todas as provações, as tribulações da vida presente, teremos a oportunidade de viver a glória. Aqui, então, o que é fundamental da gente perceber é que a Quaresma é esse sinal sacramental da conversão contínua a que todo cristão é chamado para que alcance o estado de adulto, aquilo que São Paulo fala na estatura do Cristo em sua plenitude. E por isso é necessário este caminho, porque uma vez convertidos devemos nos converter novamente. A conversão se expressa desde o início como uma fé total e radical que não pode, quer dizer, que não coloca limites nem obstáculos também ao dom de Deus. Ao mesmo tempo, porém, determina um processo dinâmico e permanente que dura toda a vida, exigindo justamente uma passagem contínua de vida segundo a carne àquela da vida segundo o Espírito. Ou seja, devemos estar cientes da precariedade da vida entre nós, sempre necessitada de uma ajuda especial de Deus. Essa humilde, este humilde gesto, esta humilde consciência também constitui o fundamento permanente do nosso caminho. Por isso, se alguém me pergunta, Padre, mas qual caminho a gente deveria seguir? Eu diria que o primeiro passo é a humildade. Se insistirem, eu diria que o segundo passo ainda é a humildade. Mas pode ser que alguém ainda não esteja totalmente satisfeito e me pergunta uma vez mais. E eu direi, o terceiro passo permanece a humildade. E quanto mais vocês me perguntem, darei sempre a mesma resposta, a humildade. Devemos ainda nos considerar longe da meta e progredir em direção a ela. Enfim, irmãos, alegrai-vos, procurai a perfeição, encorajai-vos, tende um mesmo pensar e viver na paz, como nos diz São Paulo. É este o caminho para todos nós. E quero concluir somente com um pequeno esquema dizendo de que na antiga Quaresma, a Igreja vivia e também acompanhava 2 caminhos paralelos. O caminho da iniciação para os catecúmenos, com suas etapas e escrutínios, exorcismos e a entrega do credo e também do Pai Nosso, e tinha como meta litúrgica justamente a noite pascal, com a celebração dos 3 sacramentos da iniciação cristã, o batismo, a confirmação e também a Eucaristia,
e que com a reforma do Concílio Vaticano II, a liturgia então resgatou esse caminho. E aqui nós temos como ponto de partida o ano A, né? Que é o ano na liturgia, e aí nós vamos ter trechos do Evangelho que nos apresentam os relatos como da Samaritana, do cego de nascença, da ressurreição de Lázaro. Depois nós temos também o caminho da conversão para os penitentes, que tinha início justamente na quarta-feira de cinzas, com a imposição das cinzas, evidentemente, também do cilício, e tinha como meta litúrgica a Quinta-feira Santa, com o rito da reconciliação presidida pelo bispo. Em algumas comunidades se fazia inclusive o gesto do lava-pés, né? E aqui o que se tem como horizonte, principalmente liturgicamente, revivemos este caminho no ano C. No próximo ano estaremos vivendo isso, com as passagens do Evangelho do Filho Pródigo e também da mulher adulta. Mas nós temos um outro caminho que é aquele que nós estamos vivendo nesse ano litúrgico, que há então o caminho da cruz, que diz respeito a todos os discípulos e tem como meta litúrgica a Sexta-feira Santa. É explorado por nós no ano litúrgico B, com os símbolos então da serpente de bronze e também do grão de trigo, que morre para dar vida nova. Então, este caminho da quaresma, né, dos catecúmenos e também dos penitentes, anos A e C, está envolvido então toda a igreja, mãe que gera ou regenera seus filhos, mas não sem dor, que é o ano B. Ou seja, as leituras que nós temos aí, nós poderíamos dizer assim concretamente, né, 3 itinerários. Uma quaresma batismal no ano A, uma quaresma cristocêntrica no ano B e uma quaresma penitencial no ano C. Depois não esqueçamos jamais que nesse tempo da quaresma, então, nós somos chamados a viver também algumas obras, né? Eu já citei a oração, que é uma adequação da nossa relação com Deus. Também a esmola, que é uma justa relação com o nosso irmão, com o próximo. Também o jejum, para uma correta relação conosco, né? Cada um em si. Jejuamos justamente para dar esmolas e assim tornar a nossa oração aceitável e eficaz. Que o Senhor então nos ajude e que o simbolismo desses 40 dias que nós temos para viver nos traga a possibilidade também da verdadeira conversão, de trilharmos o caminho de amor e de esperança e termos a possibilidade de celebrarmos verdadeiramente o dom de Deus. Uma santa e abençoada quaresma para todos nós.